Boa noite, turma. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Na nossa última aula, a gente fez aí uma introdução sobre aquele conteúdo que a gente vai falar neste mês, neste último período de ATD3 e que vai servir aí junto com os outros conteúdos para a regimental. Então, a gente começou a falar sobre o planejamento estratégico de um terminal aquaviário, terminal portuário, com o intuito de chegar lá naquele item chamado monitoramento e controle dos indicadores e da produtividade, ok? Então, a gente conversou sobre definição do negócio, a gente conversou sobre missão, a gente conversou sobre visão, a gente conversou sobre ambiente externo e ambiente interno, onde estão nossas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, o famoso FOFA. Nós conversamos sobre definição de objetivos e metas. E aí eu trouxe para vocês, né, a pergunta se vocês já definiram seus objetivos e metas para a sua vida, não só, né, para a área financeira, para a área profissional. Eu falei assim com uma visão de vida, com uma visão do tempo que nos resta de vida. Então, se vocês já se prepararam para saber o que vocês vão fazer se um dia se aposentarem, né? Porque eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, cada governo que entra com a sua liberalidade, daqui a pouco a gente se torna uns Estados Unidos em termos de economia, de mundo aberto, e lá a gente sabe que plano de saúde SUS não existe, plano de saúde é super caro, aposentadoria não tem, você tem que construir a sua. Universidade pública nos Estados Unidos não existe, é só universidade privada, e você, se tiver um filho, 2 filhos, 3 filhos, você tem que construir uma poupança para pagar essa universidade. Então, a gente se ilude achando que os Estados Unidos é o top do top, mas a gente não tem cultura para isso, né? Então, definição de objetivos e metas, quanto mais cedo, melhor. Lógico que a gente está aqui falando sobre a empresa, né? Sobre um terminal portuário. A gente vai chegar no objetivo que a gente quer. Mas eu gostaria que vocês parassem para pensar alguns minutinhos cada dia, né? Vocês sentarem e definir quais são meus objetivos, quais são minhas metas para a minha vida, né? E depois disso, da mesma forma, você faz, do mesmo jeito, você formula as estratégias daquilo que você quer atingir em termos de objetivos e metas. Então, quais são as estratégias que eu vou usar para chegar lá? Dentro das estratégias, a gente tem que ter sempre em mente que a gente tem que ter recursos. E os 4 recursos principais eu venho falando sempre aí para você. E, aliás, tudo aquilo que a gente está falando agora, turma, serve como base para o planejamento estratégico que a gente possa ter no ENAD. Qualquer disciplina, qualquer conteúdo de disciplina daquilo que a gente está falando hoje pode ser válido, tá? Definição do negócio, missão, visão, FOFA, ambiente externo e externo, definição de objetivos e metas, formulação de estratégias. Então, complementando, né? Formulação de estratégias tem tudo a ver com os nossos recursos. Recursos é aquilo que a gente tem disponível em termos de tempo, em termos de pessoa, em termos de material e em termos financeiro. Com isso, a gente definindo, né, esses recursos, a gente formula muito bem a estratégia e passa a fazer o plano de ação, ou seja, quais são as ações efetivamente que eu vou realizar para atingir cada meta e cada objetivo. Eu vou colocar o prazo, eu vou colocar o custo, eu vou colocar tudo aquilo que cada uma ação requer em termos da formulação da estratégia dos recursos disponíveis. E depois que eu tiver isso muito bem montado, eu vou controlar. Quando o plano de ação é meu, é fácil, porque todas as ações são minhas.
Então, quando a gente... Outra coisa importante, turma, importantíssima, quando você, através da definição dos objetivos e das metas, da formulação da estratégia, você vai definir um plano de ação, por favor, definam ações que vocês vão executar. Não definam ações, por exemplo, quem está morando em casa ainda, né, na casa do pai e da mãe, ou da avó, não definam ações para eles, né? Definam ações para vocês, porque se você definir ação para ele e ele não souber que aquela é uma ação que ele tem que executar, no mínimo você tem que ir lá negociar. Mas as ações individuais são nossas, né? Uma ação empresarial, aí eu posso, dentro da estratégia do dono da empresa, ele pode definir num plano de ação os responsáveis de diversas pessoas dentro daquela empresa, porque o plano de ação é estratégico, é de uma empresa. Então, plano de ação, fulano, diretor comercial, diretor financeiro, controladoria, contabilidade, marketing, vendas. Então, ele pode definir essas ações em função de cada um deles. Mas, quando é nosso, então a ação tem que ser nossa. Tá? E aí vem o controle. Por que eu falei disso? Porque quando eu faço um plano de ação para mim, para eu executar, eu controlo a ação. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas o básico do controle, eu vou pegar aqui para vocês, que ele fica perto de mim aqui. O básico do controle é isso aqui, ó. Controle. Controle remoto. No botão aqui vermelhinho, eu ligo e desligo. No botão de volume, eu aumento e diminuo. No botão do canal, eu troco os canais. No botão dos números, eu mudo os canais rapidamente. Isso chama-se controle, por quê? Porque está na minha mão a ação de controlar, de mudar, de alterar. Então, eu estou assistindo um canal, aí eu não quero mais assistir esse canal. Então, o controle está na minha mão, eu vou lá e mudo de canal. Quando o controle não está na minha mão daquela ação, a gente chama, quando não está na minha mão, a gente chama de acompanhamento. Por que acompanhamento? Porque eu só vejo acontecer, mas eu não tenho o poder de mudar. Quando que isso acontece? Por exemplo, eu vou num hospital, eu vou num consultório, e lá está a televisão num determinado canal. E eu estou assistindo, eu estou acompanhando. Pô, mas eu não gosto desse canal, desse programa. Mas eu não tenho o que fazer, porque o controle não está na minha mão. Então, eu só estou acompanhando. Então, o ato de controlar e o ato de acompanhar são duas coisas diferentes. Tem coisas que acontecem dentro da empresa e que eu só estou vendo acontecer. Mas eu não posso mudar nada. E tem coisas dentro da empresa que estão acontecendo e que estão no meu controle, aí eu posso mudar, alterar. Então, por isso chama-se controle e acompanhamento. Então, quando a gente chega no final do nosso processo de planejamento estratégico, a gente chega no controle, ok? Então, da mesma forma, quando está aqui, quando eu estou na aula. Então, o Zoom está aqui comigo. Então, eu tenho o controle de encerrar a aula. O Zoom, para vocês, vocês estão acompanhando, a não ser que eu divida com vocês, né? Passe para vocês, para os participantes também terem esse controle. Perguntas até aí, turma? Alguma dúvida? Ô, Não, Bruno. prof. Oi, Ana, beleza? Muito bom. Então, agora eu vou dividir com vocês o slide da onde a gente parou, ok? Bora lá. Espera aí, turma. Ele ficou atrás de um botão de acesso aqui, aí eu fechei em vez de abri-lo. Vamos ver onde nós paramos, Nós falamos por último do triângulo da tomada de decisão. Então, vamos lá. Dividir aqui com vocês. Ok. Colocar aqui no formato maior. Então,
Ontem não, antes de ontem a gente parou no que a gente chama de triângulo da tomada de decisão. Só que esse triângulo da tomada de decisão, ele é feito com base nos objetivos de serviços ofertados aos clientes. E a gente, quando fala disso, a gente está falando de logística pura. Por quê? Porque o nosso terminal portuário, dentro de um sistema logístico, ele faz o que a gente chama de logística de produção, de logística interna. Para quem lembra do que a gente falou isso na terça-feira, a gente tem a logística que trata da empresa, da logística de suprimento, da logística interna e da logística de distribuição. A gente tem a logística empresarial ou integrada, quando a minha logística de suprimento faz interface com a logística de distribuição do fornecedor. E eu tenho essa logística integrada quando a minha logística de distribuição faz interface com a logística de suprimento do meu cliente. E eu tenho a cadeia de suprimento quando eu tenho interfaces nas logísticas, desde o primeiro produtor até o consumidor final. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque grande parte daqueles indicadores da minha empresa, do meu terminal portuário, serão considerados através dos objetivos de serviços que eu ofertei aos meus clientes. Então, daqui a gente mata um item que a gente fica avaliando e tentando, mas por que eu tenho que tomar decisão logística? Por quê? Porque se a minha empresa é uma empresa de serviço logístico, eu tenho que saber, no mínimo, quais são minhas estratégias de estocagem, minhas estratégias de localização e minhas estratégias de transporte. E eu só faço isso quando eu tenho bem definido esses objetivos de serviços ofertados ao cliente. Ah, professor, mas quais são os serviços que eu oferto ao cliente? Quais são? Então, prazo de entrega, certo? É o principal, prazo de entrega. Acompanhamento do meu produto, aonde ele está. Então, isso é um serviço ofertado ao cliente. Prazo de pagamento, né? Parcelamento, tudo isso está dentro daquilo que a minha empresa pode ofertar ao cliente. E N outras tarefas, atividades que a gente vai ver aqui desses objetivos. Lembrando que sempre é o cliente que está após a minha empresa, tá? Não é o cliente final. Se eu sou um terminal portuário, quem é o meu cliente? Eu vou colocar a carga dentro do navio. Quem é o meu cliente? É o armador. Nesse caso, mas o cliente é o dono da carga. Também, o cliente é o dono da carga. Mas ele está prestando um serviço para o dono da carga de levar essa carga para o cliente final. Só que o cliente do serviço é o navio. Normalmente, depende, lógico, tem grandes empresas aí que tem o terminal e tem o navio. Mas a grande parte dos terminais não tem o navio. Então, ele vai lá e coloca a carga dentro do container, ou carga solta, ou carga a granel, ele vai lá e coloca no navio. E o navio é o próximo cliente desse terminal. Então, tudo isso vai chegar nos meus indicadores. Calma, já vamos falar dos indicadores, quais são. Eu tenho que fazer esse preâmbulo para que vocês entendam o que é indicador, né? Indicador é aquilo que eu vou medir como resultado da minha tarefa. Então, nós temos diversas tarefas, pelo que a gente viu, dentro dos terminais. E como é que eu sei se o meu terminal está indo bem ou não? Como é que eu sei se o meu terminal está indo bem ou não? Quando eu imputo indicadores a essas tarefas, ok? Vamos lá, continuando. Então, depois que eu defini aqui esses objetivos ofertados ao cliente, eu tenho que planejar essa logística, incluindo dentro dela as metas dos serviços ofertados aos clientes, tá? Espera aí, que tem 9 chats aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, minha internet, ok. Rafaela, tudo bem? Bruno, tudo bem? Júlia, tudo bem? Ok, não tem nada aqui. Quando tiverem alguma dúvida, por favor, levantem a mão, tá? Então, dentro desse planejamento daquilo que eu oferto de serviço ao meu cliente, eu começo a criar metas, certo? Eu vou criar metas para isso. E para isso a gente define 5 tópicos principais, certo? 5 tópicos principais.
O nível do serviço logístico proporcionado aos clientes afeta radicalmente o projeto do sistema. Então, quando a gente falou, né, ontem da pizzaria. Então, a pizzaria, em função do raio de atendimento da minha pizzaria, eu posso estabelecer um tempo limite de entrega. Só que se eu elevo esse raio e tenho que atender no mesmo prazo, eu posso mudar radicalmente o meu projeto do sistema. Se eu negocio, que nem na última aula alguém falou assim, professor, para que eu defina o serviço prestado ao cliente, eu tenho que negociar com ele quais são esses serviços. Então, se eu negocio com ele algo que está além da minha capacidade, eu vou ter que mudar radicalmente o projeto do meu sistema. Ok? Serviços mínimos, ou seja, aquele mínimo serviço possibilita um número menor de locais de estocagem e transportes mais baratos. Então, se eu estou negociando com ele e ele não está preocupado, por exemplo, quem não está preocupado é que tem estoque razoável para oferecer aos seus clientes, que tem uma distância razoável do centro de distribuição, essas pessoas não se preocupam muito, que tem mais do que um fornecedor. Agora, quando o cliente tem um fornecedor ou 80% de todo o seu fornecimento de um fornecedor, ele começa a se preocupar. Então, nesse caso, quando o serviço é mínimo serviço, maior tempo de entrega, porque aí eu otimizo o meu caminhão, coloco um caminhão para fazer 10 entregas, prazo de pagamento mais longo, parcela de pagamento, tudo isso aí de serviços mínimos possibilita um número menor de locais de estocagem. E os transportes ficam mais baratos. No entanto, quanto mais pressionado os limites desse serviço, ou seja, eu diminuo o prazo de entrega, né, eu dou desconto, né, no pagamento à vista, maiores se tornam os custos logísticos, crescendo a uma taxa desproporcional em relação ao tempo de serviço. O que quer dizer desproporcional? Quanto mais eu me comprometo com o meu cliente no nível de serviço ofertado para ele, a curva de crescimento ela não é uma reta, desculpa, o crescimento do custo logístico ele não é uma reta, ele passa a ser uma curva. Ele passa a ser uma curva aqui, ó, nesse canto final, e aí esse custo ele é muito alto. Então a gente tem que estar preparado para isso. Querer ofertar uma entrega de produto sem eu ter as condições de entregá-lo, na forma como eu negocio com o meu cliente, pode crescer uma taxa desproporcional o meu custo, e aí inviabiliza a empresa. A principal meta em termos de planejamento logístico estratégico deve ser a determinação de níveis apropriados de serviço. Então, se eu vou negociar alguma coisa com o cliente, eu tenho que ter o poder de decisão. Para eu ter o poder de decisão, eu tenho que ter conhecimento dos meus custos e das minhas possíveis receitas. Então, quando a gente avaliou inicialmente, mesmo que tenha sido superficialmente, quais são minhas fontes de receitas e quais são minhas fontes de custo e identifiquei meu ponto de equilíbrio, é para que vocês tenham a ideia do que é esse planejamento logístico estratégico. Porque a partir do momento em que eu consigo alcançar o meu ponto de equilíbrio, fica muito mais fácil de eu negociar, às vezes, a redução do valor da taxa de serviço para que eu consiga movimentar mais e ganhe mais dinheiro pela quantidade de movimentação. A gente vai falar um pouco disso aqui, vocês vão entender um pouquinho dessa operação que eu estou falando. Avaliação de desempenho. Com base em tudo aquilo que a gente falou, em termos de operação, que a gente viu o terminal, como é que ele opera, quais são as tarefas, quais são as profissões, quais são as receitas, quais são os custos, qual é o ponto de equilíbrio, a gente começa, então, a avaliar o desempenho estratégico da empresa. E o que é desempenho, turma? Vamos abrir um pouquinho aqui para a gente tirar essa dúvida. O que é desempenho, turma? Isso é questão de ENAD. Normalmente, ela cai de alguma forma. O que é desempenho? Eu acho que deve ser o quanto aquele lugar, né, ou o que está sendo produzindo, consegue ser efetivo para o cliente, não é?
Ana, você foi muito bem, Ana. Mas a gente tem que mudar algumas palavrinhas, tá? Algumas palavrinhas. Você está indo bem Tá. no caminho certo, bem no caminho certo. Aí eu posso perguntar para você o que é efetivo, mas não vou perguntar agora, não. Desempenho. Então, vamos lá. Às vezes, o professor está com algum problema particular que faz com que ele, né, erre muito, gagueje muito, vai e volte muito no assunto, patine, atropela, não dê continuidade. Isso quando um professor está dessa forma, o que a gente fala que aconteceu? Um baixo Desempenho. desempenho. Então, o desempenho está relacionado, atrelado à forma como a gente faz alguma coisa. Ok? A forma como a gente faz alguma coisa. Então, o desempenho, sendo a forma que a gente faz alguma coisa, normalmente a gente quer ter um bom desempenho, nunca um mau desempenho. Mas pode ocorrer um mau desempenho, um desempenho atropelado por algum problema. Às vezes o aluno tem algum problema, né? Isso é normal do ser humano. Seria assim ideal se a gente pudesse separar o profissional, né, do pessoal, mas é muito difícil. Então, o desempenho está relacionado à forma como a gente executa as coisas, ok? Então, quando a gente fala em avaliação de desempenho, significa que a gente vai avaliar como é que aquela pessoa ou como é que aquela empresa está indo naquilo que ela está oferecendo. E o que a empresa oferece? Então, por exemplo, a empresa de terminais portuários oferece uma gama de serviços, mas o principal é movimentação e armazenagem. E como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente avalia esse desempenho? Aí, Ana, vem uma palavra que você falou, efetivo. O que é ser efetivo? Efetivo é uma palavra muito forte, mas muito usada. Efetivo é quando a empresa faz bem a coisa e dá resultado. Aí ela se torna efetivo. Porque se ela só faz bem alguma coisa, é eficiência. Se ela só dá resultado, é eficácia. Quando a empresa faz bem, tem eficiência e dá resultado, é eficaz, chama-se efetivo. Então, são 3 palavras, Ana e aí, turma, que confundem muito a nossa cabeça. A gente vê muitos comentários, eu gosto, né? Eu vejo futebol e eu vejo comentários falando que aquele time que acabou de fazer um gol foi muito eficiente. Não, quem faz gol é resultado. Então, se um time faz gol, não importa se ele está jogando mal ou bem, tá? Não importa. Se ele faz gol, que é o objetivo do futebol, ele teve um resultado. O resultado tem a ver com eficácia. Ok? Então, ele fez gol, teve eficácia para fazer gol. Qual é o objetivo maior ainda do futebol? É ganhar a partida. Pode ser de 1-0. Aí esse time que ganhou a partida foi eficaz. Vamos avaliar se ele foi eficiente, se ele jogou bem. Se ele ganhou porque foi efetivo, foi eficaz, e jogou bem, foi eficiente, aí ele foi efetivo. Conseguiram entender esse jogo de palavras, turma? Quero ver aí um positivo ou levanta a mão para a gente precisar melhorar aí o conteúdo. Legal, Ricardo, Bruno, Kainara, Milene, Júlia, Thalita, legal. Então, essa diferença a gente vai levar daqui para frente. Por quê? Porque a gente vai usar Luiz Gabriel. Luiz Gabriel, tem pergunta, Luiz? Não, levantei errado mesmo, professor. Tá. Fui dar o joinha. Beleza. Então, a gente tem que levar essa diferença, tá? Por favor, comecem a entender a diferença entre eficiência, que é fazer bem, é ter um bom desempenho,
eficácia, que é dar resultado, e o resultado é aquilo que está dentro da nossa meta. Quando é que eu dei de resultado? É a meta. Como é que eu vou saber? Veja a meta. Vá lá e veja se é a meta. Ah, você atingiu 100 km por hora. A meta era 90 km por hora, você atingiu o resultado. A meta era 110 km por hora, você atingiu 100, então você não atingiu o resultado. Então você não foi eficaz. Então tudo tem a ver com a meta, tá? Para saber se eu dou o resultado ou não, tem que ter o resultado na meta. Então, por exemplo, no primeiro, na ATD1, como é que eu sei se vocês tiveram resultado? O resultado da ATD1 era no mínimo 7. Mais 7 na TD2, mais 7 na TD3, mais 7... desculpa, 7 não, 70%, né? Desculpa, 70%. Se vocês vão tirando 70% em cada ATD e na regimental, vocês vão passar sem precisar ir para exame. Isso é a meta. Ah, mas professor, isso é a minha meta lá, porque eu tenho dificuldade, não sei o quê, entendo que se eu tirar 5 e ir para exame... Ok, você estabeleceu a sua meta. Para passar direto, a meta é 70%. Então, se você for tirando 70% na TD1, na TD2, na TD3, na regimental, você vai passar de ano. Aí você vai ser eficaz. Aí, poxa, tem matéria que eu gosto mais, tem matéria que eu gosto menos, não sei o quê, mas eu tenho que dar um gás aqui, não sei o quê, para melhorar. Pô, eu tirei 7,5, 8, 9, 9,5. Né? 90%, desculpa, eu estou falando em nota, mas é em percentual. Aí você está mostrando, além da eficácia, uma eficiência, ou seja, você está tendo um desempenho melhor dentro. E aí, quando você é os dois ao mesmo tempo, você está sendo efetivo. Tudo depende daquilo que você estabelecer como meta para ser eficaz. Tá? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Se eu vou avaliar desempenho, o que eu vou medir? Qual é o desempenho que eu vou medir? Como é que eu sei que eu estou me desempenhando bem? É aquilo que eu estou fazendo, certo? A empresa está fazendo alguma coisa, realizando algumas tarefas, e o planejamento estratégico estabeleceu metas para aquilo. Então, só assim que eu vou saber se o meu desempenho está indo bem ou não. Dentro da estratégia logística, são 3 as mensurações mais úteis para a correta avaliação desse setor. Ele chama de fluxo de caixa, ou seja, a movimentação do dinheiro da empresa, a economia e o retorno sobre o investimento. Olha só, fluxo de caixa, economia tem a ver diretamente com custos, economizar, e retorno sobre o investimento tem a ver com lucratividade. Ok? Então, ele colocou aqui 3. Dentro dessas 3, eu posso abrir em N metas e fazer indicadores para N metas. Mas ele coloca aqui, como avaliação de desempenho estratégico, esses 3. Se forem positivas e substanciais, as estratégias, evidentemente, estão funcionando a contento. Como é que eu vou saber isso? Avaliando, turma. Então, a gente vai chegar já a gente vai chegar em como avaliar. Essas mensuração e medição é a mesma coisa. Financeiras constituem matéria de especial interesse para a alta gerência de qualquer empresa. Então, o alto gerente está querendo saber o quê? Resultado financeiro. Lógico que é um resultado financeiro sem agredir o meio ambiente, sem gerar acidente com pessoas, tá? Sem gerar perda ou prejuízo com materiais. Tá? Não posso falar assim que eu quero lucro a qualquer custo. Não, tem que estar muito bem definido. Então, vamos olhar esses 3 aqui rapidinho. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o dinheiro que uma estratégia gera. Então, qual é o meu negócio? Meu negócio é movimentar toneladas de carga. Então, o fluxo de caixa é o dinheiro que entra da movimentação e o dinheiro que sai dos custos, fixos e variáveis. Ok? Isso é fluxo de caixa. Pode ser, então, usado para pagar salários ou dividendos, ou ainda ser investido em outras áreas do empreendimento. É para isso que serve o dinheiro. Economias. Economias, então, são as mudanças em todos os custos relevantes relacionados com uma determinada estratégia. Por isso que eu perguntei para vocês, pessoal, façam uma continha e vejam quanto representa da renda bruta o meu dinheiro gasto com empregados. Então, em média, não sei se vocês repararam,
deu 10%. 10% da receita bruta é o que a gente gasta de pessoal. Então, se eu começar a gastar mais do que isso, opa, tem alguma coisa errada aqui dentro. Se eu começar a gastar menos do que isso, opa, tem alguma coisa aqui dentro. Se eu gasto menos, eu começo a ver uma insatisfação dos empregados. Se eu gasto mais, pode ser que eu esteja pagando além do que as outras empresas têm, aí eu tenho que ver o retorno, que é o próximo item que a gente vai ver agora. Ainda dentro da economia, a estratégia capaz de mudar o número e localização do depósito numa rede logística terá efeito sobre os custos de transporte, manutenção, armazenagem, produção e compras. Então, às vezes, só falar em economizar e a minha empresa está crescendo, eu tenho que pensar que ela necessita de mais um centro de distribuição. Isso pode fazer com que eu reduza custo de transporte, manutenção, armazenagem e produção. Então, isso tem que ser muito bem verificado. E, por último, vem o retorno sobre o investimento. O retorno do investimento é a razão entre economias anuais decorrentes da estratégia e o investimento efetuado nessa mesma estratégia. Quando a gente fala em estratégia, é o negócio, tá? É o negócio da empresa. Então, retorno sobre o investimento. Então, eu quero abrir uma empresa. Aí eu tenho 100 mil para abrir essa empresa. E eu tenho lá a possibilidade de pegar esses 100 mil e colocar num investimento qualquer que dê 1% ao mês. Ok? Primeira coisa, retorno sobre o investimento é esse dinheiro de volta na minha mão. E retorno sobre o investimento é quanto esse dinheiro estaria valendo lá fora, rendendo lá fora. Então, vamos supor, se é 1% ao mês, 1% ao mês, vai me dar R$1.000. Então, R$100.000 tem que me gerar um retorno sobre o investimento de R$1.000. Mas, além disso, o retorno sobre o investimento, o ROI, também tem a ver com o dinheiro. Quanto tempo eu coloquei o dinheiro para abrir um negócio, mas eu quero esse dinheiro de volta na minha mão. Então, eu coloquei 100 mil do meu dinheiro para abrir essa empresa. E eu quero esse retorno, vamos supor que em 100 meses. Então, 100 meses, 100 dividido por 100 vai dar 1.000. Então, na realidade, eu vou querer R$2.000 por mês. E aí, esse dinheiro vai diminuindo em termos de investimento, porque no próximo mês eu não teria 100 mil, eu teria 99. Então, essas contas têm que ser muito bem feitas para saber qual é esse retorno sobre o investimento. Além disso, além desses investimentos, eu tenho investimentos que eu faço no maquinário, né? Naquilo que eu estou modernizando o meu maquinário. Estou trocando um transtander de motor a diesel por motor elétrico, um portander de motor a diesel por um motor elétrico. Estou tirando um guindaste e colocando um transtander ou um portander. Isso é o que a gente tem que ver sobre investimento. Ele indica a eficiência da utilização do capital, ou seja, se eu estou usando bem o meu dinheiro, capital e dinheiro é a mesma coisa. E boas estratégias são as que apresentam um retorno maior ou igual ao retorno esperado no projeto da companhia. Então, normalmente, todo mundo espera que tenha entre, 8 a 10, 12% de retorno sobre o investimento mensal. Isso o mais rápido possível. Bom, turma, agora a gente vai dar uma paradinha, que falta menos de 1 minuto aqui para encerrar o nosso Zoom, e a gente já vai começar com a função, operação e produção, para a gente entender melhor o que é essa tal produtividade, ok? E os indicadores de desempenho. Então, já fecha aqui, e eu já vou mandar o outro link para a gente fazer na sequência, ok?